Bom, galera, antes de começar o vídeo, que eu vou ter que avisar pra vocês que eu não foquei só na parte da origem dos nomes dos meses do ano. Eu também falei um pouquinho sobre como é que eles contavam o tempo em Roma, né? Então, se vocês quiserem saber só a origem do nome, vocês assistem só metade do vídeo aí, né? Não precisa assistir o resto, não. Agora, se vocês quiserem uma informação mais completinha, né? Pode até o resto. Mas eu não sei se vocês vão entender direitinho, porque acabou ficando algo meio técnico, meio complicado demais, né? Mas dá uma conferida aí e fala o que vocês acharam. Para começar esse vídeo, eu vou estar fazendo a mesma pergunta que eu fiz no vídeo passado, só que um pouquinho diferente. Você já se perguntou por que os meses do ano têm esse nome? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho? E o pior, por que setembro não é o mês 7, outubro não é o mês 8, novembro não é o mês 9 e dezembro não é o mês 10? Se você quiser saber, fica ligado aí no vídeo que eu vou te explicar. Fala aí, galera do YouTube. Aqui é o João trazendo mais um vídeo. Esse aqui é o segundo vídeo que nós estamos trazendo hoje. E bom, se você não assistiu meu vídeo sobre os dias da semana, a origem do nome deles, passa lá rapidinho. É ó, VaptVupt, só para você entender mais ou menos o que eu estou dizendo aqui, que vai ter coisa que vai ligar aqui. Mas vamos pro vídeo então, galera. Do mesmo modo que foi no vídeo passado, eu tô aqui com essa camiseta aqui, olha, com a árvore indo-europeia. Puxa de bom. Né, não é por acaso, é porque realmente tem tudo a ver isso aqui com o tema do vídeo de hoje. E bom, de onde que surgiu esse negócio de mês, né? Se você for analisar a palavra em inglês para mês, que é month, você vai ver que esse mon, ele tem a mesma origem germânica. A mesma palavra que originou essa palavra, month, originou a palavra moon, que é a palavra atual para lua que tem no inglês. E se você for perceber, faz todo sentido isso. Por quê? Porque lembra que eu expliquei no vídeo passado que a semana é um período de 7 dias, porque esse é o período que a Lua, ela meio que demora para fazer, para mudar de fase? Então, alguns desses povos começaram a perceber que depois que passava um certo período, a Lua ela voltava para a fase inicial que ela estava. Se ela está completinha, se ela está cheia hoje, aí beleza, chegou a semana que vem ela ficou assim, né? Ou assim, depende do hemisfério que você esteja. Chegou lua nova, sumiu a lua. Depois ela foi crescente, foi em formato de C ou de D, dependendo do hemisfério que você esteja. Se bem que isso aqui talvez seja o D, C, C. Enfim, é que tá tudo ao contrário aqui na câmera, né? Então eu não sei o que eu tô falando. Mas de qualquer forma, eles perceberam que então, depois que chegava isso aí, voltava de novo. E esse tempo era mais ou menos umas 4 semanas, mais ou menos uns 28, 30 dias. E daí foi assim que definiram mais ou menos o que seria o mês, né? Como eu mesmo disse no último vídeo, não era sempre que o mês tem a mesma duração. Hoje em dia a gente vê isso ainda, né? Que tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31, fevereiro tem 28, né? Então nem sempre foi assim, galera, entendeu? Nem sempre foi desse jeito que funcionou. E inclusive outros povos, tem povos que têm calendários com outros meses, como eu expliquei lá dos astecas, que eles tinham 20 semanas de 13 dias, né? E 18 períodos de 20 dias, mais 5 dias que não pertenciam a nada, né? Como vocês puderam ver, vai depender muito. Tem alguns povos que nem tem contagem de tempo desse jeito, tipo, dividido em dias e meses. Tem povos que, tipo, só conhecem o aqui ou agora. E tem outros que até chegam a conhecer um pouquinho. Outro mês, outra coisa assim. Mas é, tipo, muito por cima. É meio focado no presente. Se falar pra eles 5 anos e 50 anos, eles vão achar que é a mesma coisa, que eles vão falar assim, só muito tempo, né? Tempo distante, mas eles não vão saber explicar direitinho. Mas bom, essa definição de mês que a gente tem é essa. E bom, em português, a palavra mês vem do latim mensis. A palavra mensis do latim, ela vem provavelmente de uma palavra germânica. E essa palavra germânica de mensis é a mesma palavra que dá origem à palavra lua em inglês, que é a palavra moon. Então a palavra que está ligada lá. Então, de qualquer forma, mês, de certa forma, tem uma certa ligação com a lua, né? Esse negócio da lua. Bom, agora eu não vou me aprofundar muito nisso aqui não, mas existem alguns tipos de calendário, né? Nós temos os calendários solares, que são baseados no movimento do Sol. O nosso calendário atual é um desses calendários, né? Um desses tipos de calendário, que é o gregoriano. Ele possui 365 dias e algumas horas, mas a gente acaba deletando essas horas e acaba adicionando no ano bissexto depois, né? Que é o ano que vai ter um dia a mais. E funciona mais ou menos assim. Também existem os calendários lunares, que eles são baseados no movimento da Lua, né? Eles procuram começar todos os meses com a Lua nova
Daí os meses não vão ter que nem ter hoje em dia 30, 31 para conseguir fazer os 365. Os meses eles vão ter essa duração de 29 ou 30 dias no máximo, e o ano total vai acabar ficando com 354 dias. Eu não sei ao certo, mas vai ser mais ou menos isso. E a gente também tem o calendário lunisolar, que é aquele calendário que ele meio que tenta juntar um pouco dos dois, né? E esse era um dos calendários que tinha em Roma antes de Júlio César entrar e criar o calendário dele, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso no resto do vídeo, só que acontece quando eu fiz o vídeo eu não sabia que era um calendário lunisolar, né? Na verdade eu fiquei sabendo só disso na hora da edição. Como eu disse, eu não vou me aprofundar muito nessa parte, né? Porque eu não sei muito disso, estou pesquisando agora para entender um pouquinho a diferença. Mas o mais básico é isso, entendeu? O lunisolar, como vocês mesmos vão ver lá, ele tinha 354 dias. E a cada 2 ou 3 anos eles meio que adicionavam um mês intercalar, que chama, como se fosse um mês bissexto, né? Que eles adicionavam para meio que compensar essa falta. Daí acabava que no ano que eles adicionavam isso, ele terminava com 384 dias, né? Justamente para compensar a falta de dias que teve nos anos anteriores, né? Porque, como eu disse, eles tentavam ao mesmo tempo começar o mês na lua nova, mas eles também tentavam sincronizar os meses com as estações do ano, mais ou menos como é o nosso calendário de hoje em dia. No calendário solar, você tem que sempre vai estar dando mais ou menos nos mesmos dias as estações. Por exemplo, hoje é dia 22 de dezembro que eu estou editando e hoje começou o verão. Ano que vem provavelmente vai ser entre o dia 21 e o dia 22 também que vai começar o verão. O calendário solar funciona assim. O lunisolar também vai funcionar assim mais ou menos. Agora, o calendário que é só lunar, como ele não tem esse negócio dos 365 dias, pode ser que comece a primavera aqui num dia, aí depois, por exemplo, no dia 20, daí no outro dia começa no dia 30, então tem essas diferenças todas. Voltando a falar então dos meses do ano, né? Os meses como nós conhecemos hoje, com esses nomes, eles vieram novamente de Roma. Como vocês devem lembrar do último vídeo que eu postei, Roma dominava a Europa inteirinha, né? Então, meio que os romanos eles exerceram muita influência nos outros povos. Não só isso, mas eles também foram influenciados pelos outros povos, como eu acabei de falar da palavra do menses lá. E olha só que interessante, aquela palavra do menses é a mesma que dá origem à menstruação, né? A palavra menstruação. Menstruação que é uma coisa que acontece uma vez por mês. Tudo bem, não acontece um dia só do mês, tô falando que acontece uma vez por mês, em um período por mês, né? Quer dizer, eu acho que é uma vez por mês só, né? Espero que seja, né? Porque senão, coitada das mulheres. A origem mesmo do calendário é meio incerta. Por que eu digo que é incerta? Porque tem uma lenda que diz que o rei Rômulo, que foi o rei que supostamente fundou Roma, né? Teria criado o primeiro calendário. E que esse calendário teria 10 meses. Começando em março. Começaria no Mensis Martius, né? Que seria em homenagem a Marte, o deus Marte, né? Que é o deus da guerra. Depois teríamos o Mensis Aprilis, né? Que seria o mês de... Tem dois significados talvez, prováveis, né? Um seria que o abril, esse aprilis aí viria do verbo abrir em latim, né? Por causa das flores que abriam na primavera. E outro é que esse abril ele viria de Apro, que Apro era meio como se fosse um nome etrusco, né? Para a deusa Afrodite, né? Que era aquela deusa grega. E realmente faz sentido, porque o mês de abril era um mês dedicado à deusa Vênus. E Vênus era equivalente romana para Afrodite, né? Então faz sentido se você for pensar desse jeito. Depois nós tínhamos maio, que era o Mensis Maius, que era o mês de Maia. Maia, ela era meio que... era vista como uma deusa, assim, uma personalidade que simbolizava o crescimento, também provavelmente em referência à primavera e tal, né? Junho, Mensis Junius. Junius, mês de Juno. Juno era meio que uma deusa que protegia Roma, entendeu? Depois nós tínhamos os meses, eles mesmo que os nomes com significado mesmo acabavam aí. Depois nós tínhamos o mês de Quintis, Mensis Quintis, que era o quinto mês. Mensis Sextis, né, que era o sexto mês. O Mensis October, não, mentira, o Mensis September ou Septembris, que era o sétimo. O October ou Octobris, que era o oitavo. November ou Novembris, que é o nono. E o December ou Decembris, né, que era o décimo. E depois que acabava dezembro, nós tínhamos o período de inverno, que eram cerca de 50, 51 dias, mais ou menos, que era meio que
como é que fala mesmo? Que era mais ou menos que um período que não tinha nome nenhum, né? Beleza. E não temos muitas... Como é que fala mesmo? Nós não temos muitas evidências que isso realmente aconteceu, que realmente houve essa divisão de tempo. As únicas evidências que nós podemos dizer que nós temos são o nome dos meses de quintes, sextes, setembro, outubro, novembro e dezembro, vamos dizer assim, né? São as únicas evidências claras que a gente tem. Vamos ver aqui, ó. Esses meses, o mês de março tinha 31 dias, abril tinha 30, depois maio 31, junho 30, quintes, que seria como se fosse julho, tinha 31, agosto 30, setembro 30, outubro 31, novembro 30, dezembro 30 de novo, né? E é bom lembrar que nem sempre esses calendários tinham os 365 dias. Na verdade, eles tinham uma loucura, sabe? Não tinha muito meio que um padrão, assim. Cada ano podia dar uma quantidade diferente de dias, entendeu? Mas beleza. Depois nós tivemos o segundo rei de Roma, que foi o rei Numa Pompilius. que foi um cara sabino que governou Roma. E esse cara... Seguinte, gente, agora eu vou estar colocando uma imagem aqui do calendário romano da época da República, né? E aí nele os meses de janeiro e fevereiro vão estar como os primeiros. Na verdade, não dá para saber ao certo. O Plutarco, ele meio que falou uma vez, né? Acreditou o Numa Pompilius como o cara criador desse calendário, né? E como ele tivesse colocado o mês de janeiro e o mês de fevereiro na frente, né? Mas alguns já acham que não, que esses meses foram colocados atrás, como os últimos meses. O fato é que não dá para saber ao certo, porque é um negócio muito antigo e não tem tantas evidências assim, né? Também tem aquela questão dos outros meses, o nome deles, e, né, uma confusão toda. Ele meio que fez uma reforma no calendário de novo. E a reforma que ele fez foi o quê? Foi adicionar o mês de janeiro em homenagem ao deus Janus, que é o deus das duas faces, o deus das passagens, da passagem no caso, né, da transição. E o fevereiro, que era o februário, né? Não, meses, que era o... O que eu tô falando de februário aqui, ó? Isso mesmo, o meses februários, né? Tinha o meses januários, né? E o meses februários, que era em homenagem ao Februar. O Februar, que era um ritual romano de purificação, e também tinha o deus Febron, se eu não me engano, que tinha mais ou menos esse significado também de purificação, entendeu? Mas daí o que aconteceu, cara? Aconteceu que esse calendário dele ficou assim também, não temos muitas certezas, né? Mas ficou lá. Olha o alarme aqui. Mas bom, acontece o que mais também? Por volta do ano 154 a.C., 153, houve meio que uma nova mudança de novo no calendário. Dessa vez, esses meses que estavam no final do calendário, eles foram trazidos para frente. E janeiro foi trazido para frente e meio que aconteceu isso. Então, nesse ano de 154 a.C., os caras lá que tá, o cônsul lá que estava tomando conta na época, ele queria controlar uma rebelião lá na região da Hispânia, né? E ele meio que fez o ano, eu não sei porque ele fez isso exatamente, mas ele meio que fez o ano que começava em março e começar em janeiro, entendeu? Porque ele falou assim, não, tem que começar em janeiro isso aqui, entendeu? Só que os sacerdotes, eles não ligaram muito não, eles falaram, não, chega, vamos continuar contando começando em março mesmo, acabou. E isso chegou mais ou menos até por volta de Júlio César, né? Júlio César que mudou isso aí de novo, né? Mas bom, antes um pouquinho de Júlio César, quando a gente ainda tinha o calendário romano da República, nós tínhamos o mês de janeiro, que era o meses januários, né? O mês de Janus com 29 dias, meses februários, fevereiro com 28 dias. E olha que interessante, a maioria dos dias desses meses, vamos continuar aqui, olha, agora ainda tem o meses intercalares, depois eu falo dele, mas depois desse meses intercalares tinha março, que era o meses Martius, meses Aprilis e assim por diante. Os meses tinham ou 29 ou 31 dias. Era meio como se fosse alguns apontam que era meio que uma superstição que os romanos tinham, de botar os números ímpares que dava mais sorte, entendeu? Só que acabava que não ficava muito direitinho isso aí. E a cada 2 ou 3 anos, eles intercalavam com um mês, chamado Menses Intercalares ou Mercedônios, né? E era um mês que tinha entre 22 e 23 dias por aí, só para dar meio que uma encaixada direitinha. Acho que era 23 dias mesmo que eles tinham. E quando Júlio César chegou, ele pegou e falou assim, no ano de 46 a.C., ele falou assim, não, isso aqui tá totalmente errado, o ano tem que ter 365 dias, esses dias estão errados. E daí, nisso, ele decidiu extinguir, ele acabou com esse mês intercalar. Então, assim, em vez de a gente ter um mês que vai ser adicionado de 2 em 2 anos, a gente vai ter um dia que vai ser adicionado de 4 em 4 anos. Esse dia vai ser adicionado de 4 em 4 anos para
corrigiu o tempo. E daí foi Júlio César que definiu meio que a duração que cada mês teria. Janeiro com 31, fevereiro com 28, né? Que ele em fevereiro continua a mesma coisa. E os outros meses também. Uma coisa interessante é que nessa época, julho ainda era conhecido como quintes, né? O mês de julho era conhecido como quintes ainda e agosto como sextes. É interessante a gente observar que sextes já tinha 31 dias nessa época e Júlio César fez ele ficar com 31 dias, né? Muita gente diz que o mês de agosto ele tem 31 dias também porque foi Augusto que mudou posteriormente, mas na verdade não foi não. Júlio César já tinha mudado isso antes. A mudança que ele fez um pouco foi seguindo aquele primeiro calendário antigo, né? Que inclusive é outra coisa que eles falam que não faz muito sentido, porque se o calendário antigo era de 30 e 31 dias, como é que depois eles fazem um com 29 e depois voltar no 30 de novo, né? Mas isso acontece mesmo, né? E também baseado em algumas festas, né? Inclusive teve uma galerinha que ficou meio perdidaça, falou assim, não, mas quando que a gente tem que comemorar essas festas aqui? É nesse mês ou é nesse outro aqui, né? E daí acabaram comemorando as duas datas mesmo e foram-se, tá ligado? Tipo assim, vamos comemorar aqui porque o negócio aqui é fazer festa, né? E daí acabou acontecendo mais ou menos isso. E daí o Júlio César definiu então que teria os anos bissextos com um dia a mais em fevereiro para corrigir. E eles seriam de 4 em 4 anos. Só que é aí que mora o problema. Os romanos eles contavam de um jeito diferente. Júlio César, quando ele falou de 4 em 4 anos, ele queria dizer o quê? Vamos supor, 2016 foi um ano bissexto. Isso foi mesmo. Como é que a gente vai contar? 2017, 2018, 2019, 2020. 2020 é bissexto. Como é que os romanos contavam? 2016, 2017, 2018, 2019. Como se 2019 fosse o ano bissexto. Os sacerdotes que começaram a contar depois que ele morreu. E isso acabou dando um problemão desgraçado. Acabou dando um problema desgraçado mesmo. E, bom, depois que ele morreu, né, o Marco Antônio, que era general, ele falou assim, o Júlio César foi um cara bacana. Vamos fazer um mês de homenagem pra ele. Botou o mês de julho. Por que ele escolheu o mês de... Quer dizer, ele escolheu o mês de quintes, né, pra ser o mês de julho. Porque teria sido nesse mês que Júlio César nasceu, né? O mês de quintes. Que seria o mês de quintes, seria o mês de Júlio César. Renomeou o mês. Daí, quando o Augusto ele chegou lá, né? Ele ganhou tanto de gente. E daí, meio que teve um plebiscito lá. O Senado, eles meio que fizeram também uma votação. Eles olharam entre eles. E no ano 8 a.C., eles definiram que o mês de sextes seria renomeado para Augustus, né? Em homenagem ao imperador Augusto, porque naquele mês que ele tinha ganhado um monte de batalhas, né, no Egito. E também foi o imperador Augusto, agora que ele viu que estava tendo esse erro no calendário, ele falou que ia suspender esse dia bissexto, do ano bissexto, né? Ele falou, não, vai acabar esse negócio. E por umas 2 décadas acabou ficando assim. Alguns outros imperadores mais tarde tentaram mudar o calendário, botar o nome deles, mas acabou que não pegou, sabe? Não vingou. Porque o povo já conhecia que estava de um jeito. Então aquele mesmo negócio que foi no último vídeo. Se a população estava acostumada de um jeito, eles não estavam nem se queria mudar. Pra eles era daquele jeito que estava lá mesmo e acabou, entendeu? E acabou que o calendário romano, ele ficou então desse jeito, né? Com os meses do jeito que eu falei. O janeiro com 31 e assim por diante, né? Seguinte, galera, a parte importante do vídeo era essa aqui mesmo. Se vocês só queriam saber o nome dos meses do ano, né, a origem deles, então o vídeo acabou aqui pra vocês, né? Agora, se vocês quiserem continuar sabendo um pouquinho mais dos meses aí, a divisão que os romanos tinham, e essas coisas assim, então vocês continuem aqui comigo, né? Os romanos, eles tinham meio que 2 formas de chamar aqui. Eu tô vendo em inglês, eu não sei como é que é o nome em português, mas tinha os full months, né, e os hollow months. Era como se fosse meio que um mês cheio e um mês incompleto, vamos dizer, mês completo e mês incompleto. Acho que esse que é o nome, mês completo e mês incompleto. O mês completo era o mês que tinha 31 dias, o mês incompleto era o mês que tinha 30, vamos dizer assim. Também tinha o fevereiro depois, né? E no calendário deles, eles tinham vários dias que eram representados por letras, né? Cada letra queria dizer uma coisa, mas eu não vou entrar muito nesse negócio aqui não. Vou só entrar nos 3 dias que realmente importavam, que eram, primeiro, as calendas, a palavra calenda que deu origem à palavra calendário, né? Que era o primeiro dia de todos os meses, né? As nonas, que eram o 7º dia dos meses inteiros e o 5º dia dos meses
incompletos, né? E que também eram 8 dias antes das idas, que era a última data importante. Mas como eu mesmo disse, perante aquele sistema de contagem romano que eles contavam todos os números juntos, seria o 9º dia atrás, por isso o nome nonas, né? E as idas, né, que era meio que o dia que marcava metade do mês, né? Era o 15º dia dos meses completos e o 13º dos meses incompletos, né? E sim, um dia antes da metade de cada mês, né, de certa forma, que o mês completo tinha 31, era na metade, né? Era um dia antes da metade, que a metade seria 15,5. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. E daí aqui, como vocês podem ver, tem algumas letras aqui dos calendários, né? Aí tinha, aqui ó, que interessante, tinha os dias, né, que eles podiam, que era o F de Fastos, que era o dia que era legal iniciar uma ação nos tribunais, né? Tinha o C, que era os Comitiali, que era o dia que o povo podia fazer assembleia, os comícios, né? Tinha o Nefastos, que era o dia que era proibido fazer atividade política. O NP, que era, aqui não está falando o significado dele, mas é de feriado, né? Féria. O QRCF, que também é uma origem incerta, que era os dias que o rei poderia convocar uma assembleia. E o EN, que era endoterciso, né? Interculto, dividido pela metade. Aos dias que era proibido se ter atividade política e religiosa de manhã e de noite devido aos sacrifícios serem preparados e oferecidos, mas era aceitável por um período no meio do dia. Beleza. Bom, nessa época a semana dos romanos ainda não tinha os 7 dias, né? Ela era com 8. E daí cada dia da semana tinha uma letra, né, para ele. E o 8º dia era o dia que eles poderiam fazer as compras, né? Que eles podiam fazer as compras. Os camponeses, no caso, né, era o dia de mercado que chama, que era representado pela letra H. E tinha meio que uma superstição que eles diziam que se o mês começasse nesse dia, né, eles teriam azar. Então os sacerdotes fizeram algumas alterações para evitar que isso aí acontecesse. Mas era mais ou menos assim que funcionava. E depois, no período imperial, quando eles adotaram a semana de 7 dias, né, aí voltou... Não é que voltou, né, aí começou a ficar mais normal o negócio. E os finais de semana ficaram conhecidos como nundinas, porque esse número vem de 9, né? E como eu mesmo expliquei, o sistema de contagem deles era diferente, então esse 8º dia acabava sendo como se fosse o 9º, né? E eles tinham essa superstição do azar por causa que esse num também podia significar nada, né? Não. Era muito semelhante ao não, né? Que ele dizia não. Então era mais ou menos isso que funcionava as nundinas, né? Os meses, vamos falar um pouquinho dos dias do mês, né? Como vocês lembram, né? Os primeiros dias do mês eram as calendas, né? Por exemplo, se eu quisesse falar que eu estava no primeiro dia de janeiro, eu falava que eu estava na calendas januárias, né? Ali no exemplo que eles deram foi o mês de fevereiro, calendas februárias, tá vendo? Já o segundo dia, ele já não tinha o nome, por exemplo, um dia depois das calendas. Inclusive, se você falasse assim, era meio que considerado algo feio de você dizer, sabe? Eles tinham uma superstição em cima disso. Então, pro segundo dia, você falava que era o 4º dia antes das nonas. As nonas, como eu já expliquei, era aquele dia que ficava 9 dias antes das idas, né? É uma confusão louca. Mas aí você falava antediem quartum nonas, né? Para indicar que era o 4º dia antes das nonas. Quando você chegava nas nonas em si, você dizia apenas que era o dia nones, né? Nonas januárias, vamos supor. Ou, como está no exemplo ali, nonas februárias. Se você quisesse dizer que você estava no dia antes das nonas, você dizia que era o pridie nonas. Numa tradução direta seria exatamente isso. No dia antes das nonas. Vocês podem observar ali em cima, que está o 3º dia antes das nonas. E depois já pula do nada para o dia antes das nonas. É aquilo que eu expliquei para vocês, lembra da contagem deles como é que era? Bom, e depois que acabavam as nonas, a gente também ia para idas, né? A idas funciona do mesmo jeito. Depois que passava as nonas, você falava tantos dias antes das idas, né? Depois você falava de novo, quando estava no dia anterior, a véspera, né? Pridie idos. E depois que passava as idos, você já começava a falar tantos dias antes das calendas. No caso ali, olha, 19 dias antes das calendas. Só como você estava antes das calendas do próximo mês, você já contava ele. Se eu tivesse em janeiro, eu falava. Se eu tivesse no dia 14 de janeiro, eu falava antediem undecimum. Calendas februárias, para indicar que eu estava 19 dias antes das calendas de fevereiro.
E se eu estivesse em fevereiro, como o exemplo está dando ali, eu falava que eu estava ante diena de vicesimum calendas martias, né? Ou martes, enfim, para indicar que estava antes de março. E como eu disse lá no finalzinho para você ver também. Terceiro dia antes das calendas, e depois já pulava para no dia antes das calendas. É por causa daquele sistema que os romanos contavam que eu falei para vocês, né? O dia seria então, vamos botar aqui a parte do vídeo. Na verdade, você não fala que, tipo, é 2 dias antes das calendas ou 1 dia antes das calendas. Você fala que é no dia antes das calendas, entendeu? Então você tinha 3 dias antes, e você já chega no dia antes. E depois outro dia já é o dia assim. Então como é que eles contavam? Se eu tô no dia 30, aqui ó, dia 30, 31, dia 1. Eles contavam desse jeito, entendeu? Por isso que dava muita confusão pro meio, porque era desse jeito que eles contavam o tempo na época deles. Se eles fossem contar, por exemplo, quantos anos tem 2000 até 2005, eles nem iam contar tipo 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Eles iam contar 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Era o método deles de contar que funcionava desse jeito. E acabava fazendo essas confusõezinhas. Tô deixando aqui todos os links aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha. É muita informação mesmo, tem algumas que tá em inglês, mas dá para entender de boa se botar no tradutor aí. Se não botar também não é tão complicado assim, entendeu? Como eu mesmo disse, é um negócio muito antigo, né? Não dá para ter certeza direito, né? Mas acho que deu para entender mais ou menos, né? A origem dos meses do ano e mais ou menos como é que funcionava o tempo em Roma, né? Como é que eles contavam. A evolução, como é que foi acontecendo, né? Só para concluir mesmo direitinho, bonitinho, né? Não é sempre que foi assim que aconteceu, é claro, alguns povos, na verdade vários povos têm nomes diferentes, né, nos dias do ano, baseado na própria cultura deles, né, nos meses que eu falo. Alguns têm até mais meses, outros têm menos meses, os próprios romanos tinham menos meses, né, e é uma coisa interessante você parar para observar isso aí, né. Só para deixar o vídeo um pouquinho mais longo para encher mais o saco de vocês, o calendário juliano, ele não era 100% preciso, assim como o gregoriano também não é 100% preciso astronomicamente, né? Mas o juliano era menos ainda. E no ano de 1582, o Papa Gregório, né, considerado por alguns astrônomos, ele decidiu mudar isso, porque tinha alguns dias, né, que com o passar do tempo, foram meio que acumulando, né, minutos, horas, dias, e acabou que até 1582... 10 dias já tinham sido omitidos, então eles estavam no dia 4 de outubro, eles pularam para o dia 15, né, naquele ano. Alguns países como Portugal, Espanha, Polônia, Itália, eles aderiram na hora a essa mudança, mas alguns outros países protestantes, eles falaram que preferiram ficar em desacordo com o Sol, mas não ficar de acordo com a Igreja Católica, não ficar de acordo com o Papa, né. Mas depois acabou que eles mudaram também o calendário deles, né, para ficar um pouquinho mais de acordo. E, bom, conforme foram passando os séculos, né, esse tempo foi aumentando mais ainda para 11, 12, 13 dias de diferença, né? Mais ou menos isso. E daí foi quando eles adotaram esse calendário, mas que também não é 100% certo, né? Mas vamos terminar o vídeo logo que já tá grande pra caramba. Mas bom, galera, eu espero não estar esquecendo de nada, se eu esquecer eu boto na edição, né? Mas se aqui for o vídeo, eu espero que todo mundo tenha entendido, tenha gostado aí. Se gostaram, deixa um like aí embaixo, né? Não se esquece não, se inscreve aí, compartilha, manda pros amigos aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, vão achar interessante. Se ficou meio técnico, não deu pra entender algumas coisas, principalmente agora no final, que eu falei dessas coisas das calendas, que eu tive que ficar lendo um pouco aqui, porque nem eu tava entendendo direito, né? Vocês falam aí também que eu tento dar uma explicada melhor, mas eu tenho certeza que ficou melhor do que o primeiro vídeo que eu tentei gravar. Você tem certeza. Mas bom, galera, até o nosso próximo vídeo. Passa no outro vídeo que lançou e se vocês não passaram ainda. Até o nosso próximo vídeo e falou!